Olá, muito boa tarde. O jornal Reconquista de Castelo Branco está a assinalar 50 anos de história de edições na imprensa regional de inspiração cristã, nesta região, mas desta região para o mundo. Uma efeméride que nós queremos assinalar aqui também no programa Eclésia e fazemos-lo nestas semanas de verão, onde em cada quinta-feira vamos ao encontro de efemérides de diferente natureza para evocar essa história. No caso de hoje, a história de um jornal que é contada através de uma exposição onde 80 capas testemunham essa permanência na imprensa regional e a relevância que tem nesta região. Várias capas de um longo projeto, um projeto com 80 anos e que se afirma cada vez mais nesta região, a região de Castelo Branco, um jornal de facto regional, mas com impacto em toda a sociedade e para além deste distrito. José Júlio Cruz é o atual diretor deste jornal e obrigado por nos receber aqui nestas belíssimas instalações. Por terem vindo. Muito obrigado. É de facto um projeto que se impõe pela sua história e mais do que pela sua história, por aquilo que é capaz de contar deste território. Nós gostamos de olhar para a Reconquista como um projeto jovem, apesar da sua provecta idade. Portanto, porque eu acho que ao longo do tempo foi sempre jovem, foi sempre inovador, teve sempre os olhos postos no futuro, apostou sempre na juventude, apostou sempre em tecnologia, tentou estar sempre ao lado, não só dos acontecimentos, porque isso era a sua obrigação, a sua missão principal, mas também procurou estar sempre tecnologicamente atualizado e nesse sentido é que eu digo que é ser um jornal jovem e nós procuramos hoje em dia ter coragem, digamos assim, em primeiro lugar e depois também a capacidade de corresponder positivamente a este legado que, como vocês estão hoje aqui a ver, já tem algum peso, não só na região, mas no país. Achei curioso que na edição de 13 de maio deste ano, que assinalou os 80 anos, Inês Cardoso, diretora editorial de Notícias Ilimitadas, dizia que é um jornal carregado de território. É isso. Nós somos um jornal regionalista da Beira Baixa. Esse peso carregamos até na primeira página todas as semanas e, portanto, não viramos as costas a essa responsabilidade. Nós somos, de facto, um jornal que é feito com as pessoas e para as pessoas. E procuramos constantemente estar a ouvir as pessoas, estar junto do povo e fazermos não só as notícias dos acontecimentos políticos, obviamente, da economia, mas todas as semanas ouvirmos as pessoas, ouvirmos as suas ansiedades, os seus desejos, os seus temores também e, quando muito, também correspondermos em termos de jornal àquilo que é o contrapoder e estarmos também a questionar as instituições, sejam elas quais forem, e para isso respondermos positivamente àquilo que é o bom jornalismo e o jornalismo, pronto, que se faz com alguma qualidade. É o jornal com maior tiragem na região. Aqui na região, sim. Somos nós e o Jornal do Fundão. Disputamos esta de uma forma engraçada amigável, e simpática, assim, esta hegemonia, se quiser, sobre o jornalismo regional, mas penso que, mesmo à escala nacional, o Jornal Reconquista e o Jornal do Fundão são dois jornais de referência e que merecem ser, portanto, respeitados por E que assinalam positivamente, muito positivamente, diria, a imprensa regional e, neste caso, do Jornal de Reconquista, a imprensa regional de inspiração cristã, não é? Sim, a nossa inspiração cristã que carregamos desde o número 1 e que muito nos orgulha e que é, hoje em dia, também um facho de liberdade e de responsabilidade e penso que o jornalismo, sem estas duas características, sem liberdade e sem responsabilidade, não é jornalismo e temos exemplos, infelizmente, todos os dias de projetos que nascem para desinformar e não para informar, mas nós carregamos esta responsabilidade, como lhe disse, e carregamos e lutamos por essa liberdade e temos todo a honra em que assim seja e fazemos disso um ponto do nosso trabalho cotidiano. E nessa identidade, reparei que o primeiro editorial dizia que o bem comum
É o nosso programa e o nosso fim. E este programa é o que permanece? Eu espero que sim. Isso não estar a falar em causa própria é muito bonito, mas mostram as páginas do jornal. Penso que o facto do jornal ter durado 80 anos que o prova de alguma forma, e ainda hoje na região de Castelo Branco o nosso jornal é uma marca desta região, de toda a Beira Baixa, e penso que isso também se deve ao facto de termos sido fiéis a esse princípio e a outros, que são os valores da humanidade, passemos assim. Nós estamos a falar precisamente na zona industrial de Castelo Branco, onde está uma exposição e numa sala que, desde logo, nos remete para a história do jornal. Não é? Para além do arquivo, não é, em si do jornal, tem aqui uma série de aparelhos e de tecnologia. Olha, está aqui um fax, quem é que se lembra do que é um fax, não é? E alguns dos primeiros gravadores que foram utilizados, as máquinas fotográficas, as primeiras lentes, que são parecidas com as atuais, só que pesam imenso. Se pegar ali naquela lente vai sentir ali o peso da mesma. Mas temos os 80 capas que dão corpo, digamos assim, a esta exposição, e depois tentámos recriar de alguma forma aquilo que era um gabinete de um diretor, aquilo que era um espaço de redação, e também mostrar, obviamente, a parte mais antiga da impressão a chumbo e com a tecnologia também mais moderna. Temos imagens da nossa rotativa a funcionar e penso que com isto também damos uma ideia às pessoas daquilo que foi e daquilo que é o Reconquista. Hoje em dia, só para o Paulo ter uma ideia, a redação do jornal e a parte da publicidade e administrativa já não está nesta secção. Queremos, quiçá, criar aqui um núcleo museológico com tudo isto, porque esta será sempre uma exposição inacabada. Estamos sempre a acrescentar qualquer coisa à exposição, qualquer coisa de novo e às vezes qualquer coisa de antigo que vamos descobrindo. E vamos procurar também que isto seja uma exposição que não acabe, mas que fique residente neste espaço e à qual sempre iremos tentar acrescentar mais qualquer coisa. Uma história que se faz em cada semana. Sem dúvida. Daí que, de facto, que esta exposição esteja sempre em construção, não é? Como dizia. Estará sempre inacabada. Sempre inacabada. É a expressão que eu gosto de utilizar. Mas não podemos esconder, antes pelo contrário, a história destes 80 anos. Por isso, creio que podemos ir ao encontro do curador da exposição que aqui está, Carlos Matos, para uma visita a esta exposição que conta, de facto, em 80 capas, a história de 80 anos do jornal. Deixe-me aproveitar, em primeiro lugar, agradecer imenso ao Jornal Reconquista a possibilidade de trabalhar nesta exposição. É uma honra enorme, nós, albicastrenses, crescemos com a Reconquista e, portanto, é um hábito ver a Reconquista nos sítios onde nós estamos. A partir do momento em que foi feito esse convite, foi muito importante nós procurarmos um conceito, não é? E depois de algumas reuniões de trabalho percebemos que era importante, por algum lado, dar visibilidade a um imenso património que o jornal tem, destes 80 anos, não é? E depois percebemos que era interessante fazer uma linha temporal. Uma linha temporal de 80 anos, daí o nome 80 capas, 80 anos, 80 capas. Organizamos a exposição por temas, por núcleos, em que o visitante, à medida que percorresse este espaço, visse a evolução do jornal e a evolução também tecnológica. Foi muito importante também para nós e foi uma decisão muito rápida, fazermos a exposição neste espaço, neste pavilhão industrial, onde o jornal era impresso, e que as pessoas, e portanto o público visitante, tivesse percepção da construção do jornal. A entrada na exposição, neste hall, reflete os primórdios do jornal. E, portanto, primórdios analógicos. Analógicos. E, portanto, o que é que nós temos? Temos a impressão tipográfica, não é? Portanto, com os caracteres a chumbo,
E temos a fotocomposição pura, portanto, a revelação do negativo, a ampliação do negativo, a Repromaster que faz ampliações das fotografias e de títulos, mas depois este conceito de o jornal ser feito numa determinada altura com tesoura e fita cola. E, portanto, a montagem dos acetatos, dos fotolitos, e, portanto, este imenso trabalho que era paginar estas colunas todas, estes caracteres todos, um a um. E depois, nestes corredores, apareceu-nos logo esta ideia de nós termos uma linha de 35 metros lineares, onde vamos ver as notícias que marcaram a região, a cidade, mas também o país e o mundo. É extremamente interessante essa questão. E, portanto, esta exposição, portanto, todo este corredor, neste corredor temos 80 anos de história. E ao longo do corredor, o que é que construímos? Diversos núcleos também, onde se percebe a evolução do próprio jornal. Nas reuniões preparatórias desta exposição, foi logo óbvia a riqueza do jornal, seja em termos de conteúdos, seja em termos gráficos. Eu gosto de referir nas visitas que faço aqui a esta exposição, que os visitantes se apercebam da riqueza gráfica do jornal, seja ao nível do lettering, seja ao nível da inserção de imagens e a própria evolução. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos um jornal moderno, não é? Logo a partir da sua gênese, portanto, ainda por cima num ano tão importante que é o ano de 1945. Portanto, o jornal nasce em maio de 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial. Que noticia na primeira edição que temos aqui deste lado. Outra coisa muito importante e extremamente interessante na exposição e da análise destas capas é que o jornal, para além de ser regional, mas foi sempre muito cosmopolita, ou seja, sempre acompanhou as grandes transformações e as grandes ocorrências no mundo. Esse trabalho foi um trabalho de equipa, portanto, os jornalistas do jornal viram, não é, centenas e centenas de jornais para escolhermos estes. Ao longo deste corredor, desta linha do tempo que aqui se conta, há a preocupação de ir também mostrando a história da produção do jornal em várias salas. Sim. E, portanto, nós temos esta primeira fase do corredor, o jornal é completamente analógico, não é? Portanto, tipográfico, mas depois percebemos o jornal Reconquista sempre foi um jornal muito preocupado com a evolução tecnológica e acompanhou sempre de perto essa evolução tecnológica. Enquanto ela foi tipográfica, tiveram os melhores equipamentos, mas mal aparecem nos anos 80 os primeiros equipamentos de fotocomposição, o jornal adquire-os e nós reunimos-nos agora nesta sala e, portanto, vemos os primórdios da fotocomposição no jornal. E, portanto, equipamentos que todos os jornais nacionais usavam e, portanto, e o Reconquista também o fez. Há aqui coisas muito curiosas que nós tivemos o cuidado, não é? Uma criança de 14 ou 15 anos vai achar muito interessante que este objeto tão grande, não é? Serve para armazenar meia dúzia de capas, não é? Quando nós falamos agora em gigas, teragigas, etc. E, portanto, vemos este objeto, portanto, esta disquete. Só que, ao olhar daquela altura, isto foi um salto tecnológico absolutamente extraordinário e que manteve o jornal sempre na linha da frente, digamos assim. Portanto, neste espaço reunimos o advento do equipamento informático, em que culmina com os scanners, não é? E que revolucionam de alguma forma também a fotocomposição e inserção da imagem no jornal. Este espaço é um espaço pequeno, mas de grande relevância e grande importância e de muito valor, porque tentamos mostrar aquilo que seria o gabinete do diretor do jornal. E, portanto, neste caso, o Sr. Padre Magalhães, que foi diretor durante muito tempo do jornal e que marcou o jornal durante muito tempo,
mas este espaço também é simbólico porque este é um espaço de trabalho, portanto é um edifício em que durante décadas se trabalhou aqui, e nós queremos que o visitante sinta ainda quem aqui esteve a trabalhar. E, portanto, recriamos este espaço com a máquina de escrever e com a biblioteca do Padre Magalhães. Neste espaço criamos o espaço da redação e, portanto, e tivemos uma preocupação em que, em todos os nossos, o espaço onde nós trabalhamos, nós temos o hábito de colocar recordações. Não é? De pôr-nos uma fotografia, um bilhete, alguma coisa que faz parte das nossas vidas. E, portanto, para nós foi muito importante neste espaço fazermos isso. E então, naquela parede, vasculhamos, é mesmo o termo certo, o arquivo fotográfico do Reconquista e procuramos colocar ali a história também deste pavilhão. E, portanto, desde o início das obras, em que estão nas primeiras fotografias, até ao último dia que a rotativa do jornal aqui trabalhou. Também como os prémios, os diplomas, não é? Porque eles são ganhos pelo trabalho dos jornalistas, pelo trabalho dos administradores e, portanto, colocámos-los no espaço onde eles trabalhavam. Depois de vermos todas estas dezenas e dezenas de capas, achamos que devíamos fazer um painel com estas 10 capas, e estas 10 capas fazem o resumo, digamos assim. Os jornalistas decidiram que estas são as 10 capas mais importantes destes 80 anos. Aqui temos a fase final, temos os nossos dias, não é? Temos uma capa do ano passado, não é? Faz agora um ano, tivemos aqui o fim de uma etapa da Volta à Espanha, não é? E que o Reconquista faz uma belíssima capa desse momento, e temos a capa que marca os 80 anos do jornal e, portanto, 80 letras que a memória não apaga. 80 anos, 80 capas, 80 letras, não é? E há um belíssimo trabalho gráfico do Tiago, em que ele vai buscar, o Tiago Marques, ele vai buscar todo o lettering que foi usado ao longo destes 80 anos e faz uma composição belíssima com esses 80 anos. A exposição não acaba, e a exposição não acaba com uma surpresa, porque aquilo que nós fazemos agora é pedir aos visitantes que, de alguma forma, contribuam para a continuação da exposição. Porquê? Porque o Jornal de Reconquista, felizmente, e espero que por muito mais anos, continua a ser impresso. E, portanto, pedimos, neste caso concreto, ao Sr. Bispo, Antonino, que colocasse esta página, que são as páginas dos 80 anos. Portanto, no dia da inauguração, esta página não estava aqui. E pedimos também a um grande parceiro da exposição, a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, que colocasse aqui uma capa. Como vamos pedir também à Eclésia que faça o mesmo, e, portanto, o Júlio e o João vão trazer a capa. Olha, está a capa desta semana, que acaba de sair neste dia, não é? Sim. E, portanto, pedimos ao Paulo Rocha que fizesse o favor de darmos também continuidade à exposição e marcar este dia da chegada também da vinda da Eclésia Castelo Branco, que é a nossa casa, também que fique de alguma forma guardado simbolicamente, ainda que de uma forma singela e simbólica, acrescentando qualquer coisa à nossa exposição. É uma honra, muito obrigado e felicidades. Muito obrigado também. Mais um passo neste futuro da exposição inacabada, que agradeço nos terem aqui apresentado e também participado nesta história desta forma, que é uma honra para nós. É uma honra para nós. Mas temos de falar de futuro, se calhar, e vamos então junto do administrador, aqui num outro espaço desta exposição e sobretudo deste local de trabalho. O João é o administrador desta grande empresa, diria. De que forma é que o futuro se vai desenhando? De que forma é que se ultrapassam os desafios, também eles de natureza económica ou financeira? Bem, o futuro começa com o início, portanto o nosso objetivo é o bem da comunidade, esse é o nosso programa, esse é o nosso fim e, portanto, é por isso que fazemos todas as atividades em que nos metemos para responder à comunidade e aos desafios da comunidade. Essa comunidade vai-se alterando, os desafios vão sendo outros e, portanto, nós temos que ir adaptando aquilo que vamos fazendo ao que nos pede a sociedade. E, portanto, optámos aqui neste espaço,
por termos uma gráfica digital que responde aos novos desafios. Esses desafios foram inicialmente colocados pela catequese e pela dinâmica que o Padre Nuno Folgado coloca na catequese e que vai imprimindo ao longo do ano, e portanto nós já sentimos essa necessidade antes de termos aqui a gráfica digital, mas agora demos o salto com base nesse primeiro pedido, nessa primeira interpelação, nesse primeiro desafio, e portanto agora escalamos para poder responder à comunidade como um todo com os nossos serviços. De facto, como uma empresa que está ao serviço do jornal, também ao serviço da comunidade, como dizia o João Campos, e que teve nessa decisão do jornal ser impresso totalmente a cores uma etapa fundamental? Sim, a impressão totalmente a cores é aqui um intermédio entre o totalmente digital e o impresso em papel. Nós temos uma comunidade de leitores que é muito grande, que tem uma idade algo avançada já para aquilo que é as características de leitura, e portanto o que nós não queremos deixar ninguém para trás, e não deixando ninguém para trás temos que nos ir adaptando, seja no digital, seja no papel, garantindo que todos tenham o acesso às notícias, garantindo que todos tenham o acesso àquilo que é o relevante daquela semana, não deixando nunca também de agradecer aos nossos anunciantes, porque são eles que fazem com que o jornal possa sair à rua. De facto, um projeto com 80 anos, que se impõe na imprensa nacional, na imprensa regional, e os parabéns por isso, e felicidades também para o trabalho que vão desenvolvendo, seja no âmbito da comunicação social, seja no âmbito até da pastoral aqui na Diocese de Portela e Castelo Branco. Muito obrigado. Igualmente para vocês. Muito obrigado. Um projeto que quisemos assinalar também no programa Eclésia, e nestas semanas de agosto, onde queremos trazer para esta emissão, para as emissões que fazemos ao longo dessas semanas, diferentes efemérides ao longo do programa que partilhamos consigo em cada quinta-feira. Começamos com este aniversário do Jornal Reconquista, os 80 anos, que mostramos através dessa exposição muito simbolicamente traduzida em 80 capas, um projeto que se afirma nesta região e no país, dando valor à imprensa regional de inspiração cristã. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.